Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. Essa daqui é uma questão do Enem PPL do ano de 2021 e diz o seguinte, que para demonstrar os processos físicos de uma separação de componentes em misturas complexas, o professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. Bom, ah, aqui vem as etapas, né, os materiais separados, os métodos de separação, e aí a questão pergunta para a gente em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações. Bom, então a gente tem ali uma mistura com tudo isso, né, grão de feijão, limalha de ferro, bolinha de isopor, areia, cloreto de sódio. E a gente quer saber em qual etapa a gente vai adicionar água. Para isso, você tem que conhecer um pouco dos métodos de separação. Por exemplo, na primeira etapa foi retirado, ó, o material que foi separado foram os grãos de feijão. Isso por meio do método de separação de misturas chamado catação. A catação é basicamente você pegar grãos de feijão que estão ali e ir retirando eles, pegar com a mão mesmo ou com uma pinça, por exemplo. Então, esse processo você não precisa de água. A catação é um processo de separação bem simples. E é claro, você só vai utilizar ali para grãos de feijão, porque eles têm um determinado tamanho, dá para você retirar facilmente, tá? Agora, se fosse uma quantidade imensa de grãos de feijão, uma mistura assim de toneladas, você não ia utilizar a catação, ia ter que utilizar outro método. Mas basicamente a mistura é pequena, então ali você consegue tirar o feijão tranquilamente, tá? Pela catação. Aqui não precisou de água. Na segunda etapa, limalha de ferro, a gente utilizou, foi utilizado aqui a imantação, que seria a separação magnética. Tá? Na separação magnética, você coloca um ímã, e esse ímã ele vai atrair a limalha de ferro, né, que é atraída ali pelo ímã, e o resto dos componentes da mistura vão ficar. Logo, você também não precisa fazer adição de água. Bolinhas de isopor. Aí foi utilizada a flotação. Observe que agora nós temos essas três substâncias aqui: bolinha de isopor, areia e cloreto de sódio. Então, vamos colocar assim, ó, um recipiente. Imagine, a areia e o cloreto de sódio são dois sólidos que a gente tem aqui, tá? Só que a bolinha de isopor, ela pode estar toda misturada nesses sólidos. Você consegue ver aquelas bolinhas de isopor, mas para você sair fazendo catação já é bem mais complexo pelo tamanho dela. Então, o que foi feito aqui? Foi feita a flotação. A flotação é basicamente você adicionar água. Aqui já está a nossa resposta, né? Você tem que adicionar água. E essa água adicionada aqui, ela vai separar os materiais que são mais densos dos menos densos, tá? A bolinha de isopor, como é menos densa do que a água, ela vai flutuar, vai ficar toda aqui em cima. Só que a gente tem o que mais? Areia e sal. A areia, ela é mais densa do que a água, então ela tende a ficar abaixo. Vamos falar que aqui a gente tem areia, tá? Tudo isso aqui é areia, ó, aqui abaixo. E o sal ele é solúvel na água, então ele vai ser solubilizado na água. No caso, o sal vai ficar junto da água. Aqui você vai ter água mais o sal, a areia aqui abaixo, porque ela é mais densa, e o isopor, que é menos denso, ele vai ficar aqui acima. Por meio da flotação, a gente fez a separação da substância mais densa, que é a areia, e o isopor, que é menos denso. Já o líquido, o sal, né, ficou na fase líquida porque ele é solúvel na água, tá? E aí, aqui foi feita a separação das bolinhas de isopor e nessa terceira etapa foi adicionada a água. Depois nós temos a areia sendo retirada por meio de uma filtração, porque depois que retirar o isopor aqui, ó, de cima,
a gente tem um recipiente com água e areia aqui embaixo. Claro, tem o sal também dissolvido aqui junto com a água, né? Passando o sal com a água, passando essa mistura toda, né? A areia também, passando todo mundo por um filtro, a areia ela vai ficar presa aqui no papel de filtro. Já a água ela vai descer e como o sal ele está solubilizado na água, ele desce junto. Então eles vão para um último processo, que para separar o cloreto de sódio, que é o sal, a gente faz uma evaporação. Seria pegar o último recipiente, deixar ele aberto, né? E aí a água com o tempo vai evaporando, vai passando do estado líquido para o estado de vapor, até que chega uma hora que o sal vai começar a aparecer e até um momento que vai ter apenas o sal ali e a água toda evaporou, tá bom? Mas então a nossa etapa, o que a gente estava procurando era a letra C, a etapa 3 para retirar a bolinha de isopor. Na flotação, a gente precisa de uma adição de água, tá bom? Pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link desses cursos está na descrição. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou mesmo de aulas particulares, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo também. A gente se encontra numa próxima aula. Desejo bons estudos e até mais.